caso aí que envolve a figura do ministro Silvio de Almeida, ex-ministro, e da ministra também Aniele Franco. Mauro, você quer tecer já as informações em si? Não, a notícia aí, em si? Daqui a pouco eu falo. Então, vamos à cronologia dos fatos. Na quinta-feira, e aí eu não lembro precisamente se foi à noite, se foi de dia, não lembro necessariamente. Foi à tarde? Foi. Vazou a informação de que o governo Lula, de que um ministro do governo Lula, o Silvio de Almeida, ministro de Direitos Humanos, estava sendo investigado por uma ONG internacional que havia contra ele denúncias de assédio sexual e moral em relação a membros do governo, diretamente da sua pasta e de outras pastas também. E o nome que foi aventado no primeiro momento foi da Aniele Franco, ministra das Mulheres, né? Como é que é o nome correto, Mauro? Do ministério dela? Direito... Da igualdade racial. Isso. Igualdade racial, perdão. Da igualdade racial, no primeiro momento não foi confirmado realmente se tratava dela, era um rumor. Ela só confirmou na noite de quinta, não, só ontem, né? Através de nota, somente na sexta-feira, através de nota. E uma reunião ontem na cúpula do governo, o próprio Silvio de Almeida, confirmando também em nota oficial, pediu para ser demitido e foi assim prontamente recebido pelo presidente Lula. Então você tem, de fato, um ministro do governo negro, que era uma pessoa até então ilibada, com um nome forte dentro do governo, que está enfrentando essa acusação de assédio sexual, ao qual ainda não temos o teor por completo, não temos necessariamente que tipo de atos foram assim denunciados, o que a Aniele e outras pessoas possam ter descrito como atos de assédio sexual e moral. Há informações de bastidores de várias pessoas que cobrem Brasília de que ele era um cara muito rígido, que cobrava muitos prazos, de que pressionava por relatórios, que pressionava pela celeridade no andamento da sua pasta. Diga, Mauro. E por causa disso, extrapolava alguns limites com a sua equipe. Diga, Mauro. No parênteses que você falou, a denúncia saiu de uma ONG chamada Me Too, né, uma ONG ativista feminista da qual até a Aniele faz parte. Então, essa denúncia não veio de nenhum integrante do governo, principalmente da ministra Aniele Franco. Veio dessa organização não governamental Me Too. Fecha parênteses. Um parêntese dentro do parêntese, que foi inclusive o principal alvo da defesa dele, né? A quem ele culpou aí, a quem ele disse que, ou a quem ele se referiu em vários momentos como pessoas que poderiam estar tramando aí algo contra a atuação dele, né? E um parênteses, dentro do parênteses, defesa essa que foi criticada ontem pelo presidente Lula, pelo fato dele ter usado os canais do Ministério dos Direitos Humanos para se defender. Aí fecha. Não, sim, eu acho que já expliquei um pouco aqui dos fatos. Agora vamos à análise deles, partindo do princípio óbvio de que nós temos aqui, até que se prove o contrário, ele tem esse direito de defesa, temos um fato, que é um ministro do governo Lula sendo acusado de assédio, sendo massacrado, vamos dizer assim, né? Massacrado porque ele ainda é inocente até que se prove o contrário, mas tudo indica, né, que realmente, fazendo verbete popular, né, onde há fogo, onde há fogo a fumaça, onde há fumaça a fogo. Agora é o meu momento Chapolin, né? Onde há fogo a fumaça. Cara, realmente, bicho, parece que ele vai ter que enfrentar agora um longo processo. A gente sabe quão perigoso é esse campo, porque
para a mulher se tornar público sempre. E o público aqui, a gente está falando de figura pública, mas vamos colocar em miúdos no dia a dia, para a mulher tornar uma denúncia possível, ter que ser ouvida, procurar os canais oficiais. Isso tudo é muito doloroso, a mulher admitir que foi vítima de um assédio, sofrer ainda com a questão da dúvida, ser colocada em provação, porque está a palavra dela em xeque. Pô, são 3 homens aqui, ninguém tem a mínima ideia real, né? A gente está literalmente no campo das ideias, teóricos, fatos teóricos, do quão doloroso é uma mulher se prestar a sentar, ter que explicar, ter que conceder ali os relatos dos fatos que possam ter acontecido. Então, assim, muito doloroso e muito complicado, porque na falta de materialidade, partindo do princípio que possam haver, fica aquela coisa da palavra do um contra o outro. A ONG vai ter que buscar um amparo perante a quem forneceu essa denúncia, para o Ministério Público também possivelmente poder ofertar uma denúncia, se for o caso, e o Silvio vai ter que se defender. E aí o lado político da coisa é que o Silvio era um cara muito forte, cotado nas entrelinhas para ser um possível ministro de Suprema Corte no futuro, ser um nome palatável na política institucional, na política eleitoreira, né? No futuro. É um cara formado no direito, um cara que tem saber jurídico, é um cara que tem vida acadêmica, livros também formulados. Então, assim, é muito complicado, mas a gente nem por isso vai ficar fazendo passapanismo e vai ficar chorando as pitangas. No lado político, como militante, a esquerda sabe que está correndo o risco de perder o nome. E é muito ruim. Mas a Aniele merece, logo, né, de primeiro momento, apoio. Se ela realmente foi a vítima, como ainda, né? Porque ainda, categoricamente, a gente não tem essa certeza, né? Ela confirmou os fatos numa nota. Ela confirmou os fatos numa nota, mas ainda a gente não sabe, né, Mauro, o que ela relatou, né? Eu estou dizendo assim, não estou duvidando da palavra dela, mas a gente não sabe necessariamente o que foi, né? Qual grau. E a gente não vai ficar medindo o grau, né? Quem investiga vai ter que saber o que aconteceu, e as mulheres, se ouvirem o relato dela, souberem o que ela vai dizer, vão se reconhecer, né, nos fatos, porque só a mulher sabe o que é o assédio, né? A gente não tem essa medida, bicho, não tem. Então, assim, quero ver vocês, dá pra gente falar mais um pouquinho. Mauro, vai falar? Primeiramente, eu preciso exibir aqui a nota da Aniele Franco, que ela colocou no seu Instagram, tá? Hoje eu venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha e irmã, além de ministra de Estado da Igualdade Racial. Conheço na pele os desafios de acessar e permanecer em um espaço de poder para construir um país mais justo e menos desigual. Desde 2018, dedico minha vida para que todas as mulheres e pessoas negras possam estar em qualquer lugar sem serem interrompidas. Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto. Por isso, ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi. Tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger ou pressionar vítimas, e ela foi muito pressionada, diga-se de passagem, a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo da violência. Peço que respeitem meu espaço e meu direito à privacidade. Contribuirei com as apurações sempre que acionada. Isso é importante, até porque o próprio ministro Silvio Almeida pediu investigação sobre isso. Então, quem não deve, não teme. Sabemos o quanto mulheres e meninas... Isso, no caso, também da Aniele Franco, né? Porque, mentira! Não, não é. Sabemos o quanto mulheres e meninas sofrem todos os dias com assédio em seus trabalhos, transportes, escola, dentro de casa. E posso afirmar até aqui que o enfrentamento e toda qualquer prática de violência é um compromisso permanente deste governo. Sigo firme nos passos que me trouxeram até aqui, confiante nos valores que me movem e na minha missão de trabalhar por um Brasil justo e seguro para todas as pessoas, assina a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial.
Então, assim, obviamente, ela não vai vir a público falar dar detalhes do que acontecia, porque isso cabe à investigação, tanto da Polícia Federal quanto da própria Corregedoria da Presidência da República. Então, assim, eu não trato isso como um fato a ser confirmado, mas eu trato isso como um fato a ser muito bem investigado, porque vamos falar a verdade aqui de todos nós. Fosse o André Fufuca, ministro dos Esportes, fosse o Rui Costa, ministro das Relações Institucionais, na Casa Civil, perdão, fosse o Camilo Santana, atual ministro da Educação, nós não estaríamos tão consternados quanto estamos, como de fato, o que está acontecendo com o ministro Silvio Almeida. Não somente por ser ministro dos Direitos Humanos, não somente por ser um ministro negro, uma pessoa negra, não somente por ter toda a formação que ele tem, mas pelo também embate e enfrentamento ao bolsonarismo. Ele e Flávio Dino são os dois ministros de Estado que colocaram o bolsonarismo no bolso quando confrontados. E isso nos consterna muito mais, e o próprio Lázaro Ramos diz, né, numa manifestação que ele teve no Instagram, que em 24 horas retrocedemos alguns anos. E, de fato, retrocedemos alguns anos na luta por direitos humanos, na luta por igualdade, na luta pelos direitos da população LGBTQIA+, na luta pelos direitos indígenas, na luta pelos direitos dos negros, enfim, na luta de todo e qualquer tipo de igualdade. Nós retrocedemos. Porque a gente, de fato, perdeu um militante político. Mas não somente um militante que estava militando como nós militamos, mas alguém que estava usando o Estado para promover esse bem comum, né? Esses direitos humanos. Então, nós perdemos. Não importa o que aconteça, talvez não importa até o fato de ser comprovada a inocência do ministro. E se for comprovada a inocência do ministro, nós perdemos também, porque perderemos, ou teríamos perdido, a Aniele Franco, que é também ativista dos direitos humanos, ativista dos direitos das mulheres, ativista do LGBT, ativista de todos. Então, perdemos. De qualquer forma, nós perdemos. Então, é bem que se ressalte duas coisas. Primeiro, é preciso, e isso eu vou criticar o governo Lula. O governo Lula demorou um dia e meio para fazer o que foi feito no final da noite de ontem, que foi a demissão, a exoneração do Silvio Almeida. Era preciso que, quando essas denúncias vieram à tona, era preciso afastar logo o ministro Silvio Almeida, para poder não deixar o governo perdido a esse ponto, né? O ministro Silvio Almeida, sim, tem o direito de se defender, tem o direito de se pronunciar e, obviamente, se por acaso, no final de todo esse processo, for demonstrada inocência, de voltar. Mas, mesmo assim, o governo ainda estaria com a imagem arranhada. Então, assim, não tem mais como ele voltar. Não tem. Não tem. Então, o Lula demorou. Em afastar o ministro Silvio Almeida. E, segundo, e mais necessário, a extrema-direita vai vir com tudo. A extrema-direita vai vir com tudo. Mas, nesse vir com tudo, a gente não pode esquecer que, mesmo demorando um dia e meio, e isso para mim é um tempo muito grande, o assunto não foi jogado para debaixo do tapete. Diferentemente do que acontecia no outro governo. E a gente espera, porque assim, até agora não houve denúncias de corrupção. Há sim denúncias de corrupção de alguns ministros enquanto eram deputados, né? Mas ainda não há denúncias de corrupção. Mas toda e qualquer denúncia na vigência desse governo e sobre esse governo não pode ser jogada para debaixo do tapete. E a gente espera que isso, porque assim, a denúncia foi feita agora, mas o fato não é de agora. Não foi essa semana que a ministra Aniele sofreu assédio moral e sexual. E as outras mulheres, né? Porque vamos deixar aqui claro, a denúncia não é somente não veio por parte a única vítima não é a ministra Aniele Franco. Existem outras vítimas. E isso é uma coisa que vem há algum tempo. Então, a gente não sabe quando o governo ficou ciente disso, a gente não sabe quando que aconteceu isso,
A gente não sabe se, de fato, o governo demorou 1 dia e meio em relação à denúncia que veio à tona da Me Too, mas a gente não sabe também em relação ao a própria confirmação do governo sabendo disso tudo, porque isso pode ser uma denúncia de 2 meses, 3 meses atrás. E se de fato isso aconteceu, o governo não errou mais ainda. Errou mais ainda. Então, assim, isso tem que vir muito bem à tona, porque a gente, para terminar, a gente vem falando muito dessa questão do assédio moral e sexual de mulheres nas empresas, de compliance. O governo federal tem que dar o exemplo. E é triste dizer isso, mas talvez tudo que foi feito em relação ao ministro Silvio Almeida nessa semana talvez tenha sido mais tardio do que 1 dia e meio, Vinícius. Assim, acho que você falou bem, o que eu também já ia trazer. Eu vou compartilhar aqui um pouco do Twitter do Lázaro, que você falou, né, da postagem do Lázaro no Instagram, né, que fala isso: em 24 horas retrocedemos alguns anos. Não vou ler tudo, mas tem uma frase, um pedaço aqui que é bem interessante, que ele fala aqui, né, que eu acho que esse é o mais... Mas e agora? Essa é a pergunta que me fiz o dia inteiro como um homem preto diante dessa situação. Foi a pergunta que vi irmãos e irmãs se fazendo na linha tênue entre defender o que precisa ser defendido e não reforçar o que o sistema já faz com pessoas pretas. Acho que isso aqui é bem do resumo, assim, do que está acontecendo, né? De como que a gente se sente ao ouvir, ao cada vez ir se inteirando mais do assunto, né? E ao final ele fala, né? A pergunta segue: e agora? Infelizmente, para além desse apoio irrestrito às mulheres, não tem uma resposta pronta. A única certeza que tem é que hoje, independente do desfecho, uma comunidade inteira caminha para trás. Né? Acho que esse post do Lázaro Ramos foi bem esclarecedor, né? Assim, bem contundente acerca do que a gente vem, do sentimento, acho, que é isso, né? A gente tem um cara da envergadura do Silvio Almeida sendo acusado de algo que é abjeto, contra uma mulher da envergadura da Aniele Franco, né? Que também tem uma atuação importante, 2 pessoas representantes de uma comunidade, enfim. Independente do resultado, como você falou, é uma perda porque a gente perde pessoas, independente do resultado, perde pessoas que estão lutando no campo do progressismo, da luta antirracista, enfim, da luta por uma comunidade, de uma sociedade mais justa, mais igual, em todos os aspectos, e acho que perde porque levanta uma bandeira ou dá munição exatamente para a extrema-direita, para os racistas, para todo esse discurso que já existe e está bem estruturado, e que acaba vai se aproveitar dessa situação para reforçar estigmas, preconceitos, atitudes racistas, né? Então, no mesmo dia... Nós, né? Os misóginos somos nós, os racistas somos nós, está tudo no campo da esquerda. No mesmo dia, o Bolsonaro já falou, no mesmo dia, ele estava discussão, acho que em Juiz de Fora, não sei, por conta da facada lá, que ele fizeram um evento, e ele falou: não sou eu, não tive no meu governo isso, sabe? Não sou eu que estou no governo com alguém acusado de estuprador, de assédio sexual, né? Mas, enfim, é um negócio que a sensação mesmo é essa, assim, de perda, sabe? Não tem muito mais o que dizer, além do que você já disse. Independente do resultado, se ele foi inocente, né, foi considerado inocente, o que eu acho muito improvável, assim, porque até, como você falou, a denúncia, ela veio agora, mas isso não é de agora. Isso é uma questão bem anterior. Então, até a gente sabe o quanto que é difícil para uma pessoa... Estava até conversando hoje com a Claudiele, e a gente estava comentando isso, né? Para uma mulher chegar a denunciar algo dessa envergadura, imagina ela também, tipo, vou denunciar isso, exatamente o peso político que isso tem contra o governo, né? Então é muito difícil até para ela ter se posicionado a esse respeito. Enfim, tem repercussões muito grandes políticas, em termos de direitos humanos, em termos de sociedade e relações raciais.
Perdemos. É isso.